Olá, somos a Intel Act e o assunto é gerenciamento de projetos. O que é um projeto? Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Como é um esforço temporário, podemos dizer que todos os projetos devem conter início e fim bem definidos. O projeto é finalizado quando seus objetivos são alcançados, quando não for mais necessário ou quando ficar bem claro que seus objetivos não poderão ser atingidos ou não é compensador seguir em frente. Apesar de temporário, nem sempre um projeto possui curta duração, sendo que alguns projetos podem durar vários anos. E, embora os projetos sejam temporários, nem sempre os seus resultados também o são. Apesar de existirem projetos similares, diversas customizações e adequações fazem com que cada projeto seja único. Agora vamos falar um pouco sobre a diferença entre projeto e o trabalho operacional. Enquanto o projeto possui tempo determinado, o trabalho operacional possui tempo indeterminado. Enquanto o projeto gera um resultado exclusivo, o trabalho operacional gera um resultado padrão. E enquanto o projeto é um trabalho inédito, pelo menos em partes, o trabalho operacional é repetitivo. E o que é gerenciamento de projetos? Gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de cumprir os seus requisitos. E qual é o papel do gerente de projetos? O gerente de projetos é a pessoa designada pela organização executora para atingir os objetivos do projeto. Ele deve concentrar-se nos objetivos especificados do projeto, controlar os recursos atribuídos ao projeto para atender da melhor forma possível aos objetivos do projeto e gerenciar as restrições, escopo ou qualidade, dependendo da visão adotada, cronograma e custo. Esta é a chamada tripla restrição, onde caso um dos fatores se modifique, pelo menos um dos outros dois também será afetado. Por exemplo, se o escopo do projeto for alterado, o cronograma ou o custo ou os dois serão afetados, e assim por diante. Quais são os benefícios do gerenciamento de projetos? Um maior comprometimento com os objetivos e resultados, disponibilidade de informação para a tomada de decisão, maior integração entre as áreas funcionais, aumento de qualidade, redução de prazos, otimização da alocação de recursos humanos, aumento da produtividade, redução de custos e melhor retorno sobre o investimento. A partir de agora, nós vamos basear esta palestra no PMBOK, que é a sigla para Project Management Body of Knowledge, ou em português, Corpo de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. A primeira edição do PMBOK foi publicada em 1996 pelo PMI, ou Project Management Institute, com o objetivo de reunir as principais boas práticas adotadas na maioria dos projetos. Atualmente, o PMBOK se encontra na 6ª edição, mas já está próximo ao lançamento de uma nova versão. O PMBOK é dividido em 10 áreas de conhecimento. São elas: gerenciamento do escopo do projeto, inclui os processos necessários para assegurar que o projeto contemple todo o trabalho necessário e apenas o necessário para que o mesmo termine com sucesso. Gerenciamento do cronograma do projeto, inclui os processos necessários para gerenciar o término e as entregas pontuais do projeto. Gerenciamento dos custos do projeto, inclui os processos envolvidos em planejamento, estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle dos custos, de modo que o projeto possa ser terminado dentro do orçamento aprovado. Gerenciamento da qualidade do projeto, inclui os processos para a incorporação da política de qualidade da organização com relação ao planejamento, gerenciamento e controle dos requisitos de qualidade do projeto e do produto, para atender às expectativas das partes interessadas. Gerenciamento dos recursos do projeto, inclui os processos para identificar, adquirir, gerenciar os recursos necessários para a conclusão bem-sucedida do projeto. Gerenciamento das comunicações do projeto, inclui os processos necessários para assegurar que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e, finalmente, organizadas de maneira oportuna e apropriada.
Gerenciamento dos riscos do projeto. Inclui os processos de condução de planejamento, identificação e análise de gerenciamento de risco, planejamento de respostas, implementação de respostas e monitoramento de riscos em um projeto. Gerenciamento das aquisições do projeto. Inclui os processos necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto. Gerenciamento das partes interessadas do projeto. Inclui os processos exigidos para identificar as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou ser impactados pelo projeto. Analisar as expectativas das partes interessadas e seu impacto no projeto e desenvolver as estratégias de gerenciamento apropriadas para o seu engajamento eficaz nas decisões e execução do projeto. E, finalmente, gerenciamento da integração do projeto. Inclui os processos e as atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades de gerenciamento de projetos nos grupos de processos de gerenciamento de projetos. O PMBOK também possui 5 grupos de processo. Iniciação. Processos que formalizam a existência do projeto para a organização, definem seus objetivos e seu escopo inicial, nomeia o gerente de projeto e autoriza a mobilização de recursos da organização para a sua realização. Planejamento. Processos que determinam, com um melhor grau de precisão, o que deve ser feito por meio da declaração do escopo e como deve ser feito por meio de um plano de gerenciamento de projeto. Essas definições são registradas em uma linha de base, que é um plano contra a qual os resultados serão conferidos. Execução. Produção das entregas do projeto por meio da integração de pessoas, organizações e recursos materiais. Monitoramento e controle. Conferência dos resultados da execução com a linha de base definida no planejamento. No caso de desvios, ações corretivas devem ser tomadas. E, finalmente, o encerramento. Processos que formalizam o encerramento do projeto, o aceite dos resultados obtidos, o encerramento oficial de contratos e a desmobilização da equipe. Conforme podemos observar no gráfico, apesar de estarem distribuídos ao longo do tempo, pode haver alguma sobreposição entre esses grupos de processos. Aqui estamos demonstrando como os 5 grupos de processos se relacionam com as 10 áreas de conhecimento. Agora vamos falar sobre os processos de iniciação. Identificar as partes interessadas. É o processo de identificar regularmente as partes interessadas do projeto e analisar e documentar informações relevantes sobre seus interesses, envolvimento, interdependências, influências e impacto potencial no sucesso do projeto. Desenvolver o termo de abertura do projeto. É a autorização para o início do projeto ou de uma de suas fases, documentando as suas necessidades e conectando o projeto aos trabalhos em andamento da organização. Agora vamos para os processos de planejamento. Planejar o gerenciamento do escopo. Nesse processo é criado um plano de gerenciamento do escopo, responsável por definir, verificar e controlar o escopo do projeto, bem como criar a sua estrutura analítica. Coletar os requisitos. É o processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes interessadas, a fim de cumprir os objetivos. Definir o escopo. Esse processo cria uma declaração detalhada do escopo do projeto, que serve de base para suas futuras decisões. Criar a EAP. Este processo subdivide as principais entregas do projeto em subcomponentes, de forma a facilitar o seu gerenciamento. Planejar o gerenciamento do cronograma. É o processo de estabelecer as políticas, os procedimentos e a documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma de projeto. Definir as atividades. Este é o processo necessário para identificar as atividades específicas que precisam ser realizadas para produzir as várias entregas do projeto. Sequenciar as atividades. Este processo identifica e documenta as dependências entre as atividades previstas no cronograma do projeto. Estimar as durações das atividades. Este processo estima os períodos de trabalho necessários para terminar as atividades previstas no cronograma de trabalho.
Desenvolver o cronograma. Esse processo é responsável pelo desenvolvimento do cronograma do projeto, analisando os recursos necessários, restrições, durações e sequenciamento necessários das atividades. Planejar o gerenciamento dos custos. É o processo de definir como os custos do projeto serão estimados, orçados, gerenciados, monitorados e controlados. Estimar os custos. Esse processo é o responsável pelo desenvolvimento de uma estimativa aproximada dos custos do projeto. Determinar o orçamento. Esse processo agrega os custos estimados das atividades individuais, estabelecendo uma linha de base dos mesmos. Planejar o gerenciamento da qualidade. Esse processo estabelece os padrões de qualidade necessários para o sucesso do projeto. Planejar o gerenciamento de recursos. É o processo de definir como estimar, adquirir, gerenciar e utilizar recursos físicos e de equipe. Estimar os recursos das atividades. É o processo de estimar recursos da equipe, o tipo e as quantidades de materiais, equipamentos e suprimentos necessários para realizar o trabalho do projeto. Planejar o gerenciamento das comunicações. Esse processo é responsável pela estratégia de comunicação entre as partes interessadas do projeto. Planejar o gerenciamento das aquisições. É o processo de documentação das decisões de compras do projeto, especificando a abordagem e identificando vendedores em potencial. Planejar o gerenciamento dos riscos. Esse processo é responsável pela estratégia de planejamento e execução das atividades de gerenciamento de riscos de um projeto. Identificar os riscos. Este processo analisa e documenta os riscos que podem afetar o projeto. Realizar a análise qualitativa dos riscos. Esse processo estabelece as prioridades dos riscos identificados no processo anterior, utilizando avaliações e combinações de probabilidade de ocorrência e seus impactos no projeto. Realizar a análise quantitativa dos riscos. Esse processo responde pela análise numérica do efeito dos riscos identificados no processo anterior. Planejar respostas aos riscos. Esse processo é responsável pelo desenvolvimento de ações necessárias à diminuição dos riscos identificados nos processos anteriores. Planejar o gerenciamento das partes interessadas. É o processo de desenvolvimento de abordagens para envolver as partes interessadas do projeto, com base em suas necessidades, expectativas, interesses e potencial impacto no projeto. Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Esse processo define, prepara, integra e coordena todos os planos na principal fonte de informações de como o projeto será planejado, executado, monitorado, controlado e encerrado. Agora vamos aos processos de execução. Gerenciar a qualidade. Esse processo responde pela aplicação das atividades de qualidade planejadas, de forma a garantir que o projeto seja bem sucedido. Adquirir recursos. É o processo de obter membros da equipe, instalações, equipamentos, materiais, suprimentos e outros recursos necessários para concluir o trabalho do projeto. Desenvolver a equipe. Esse processo realiza a capacitação da equipe de forma que ela possa alcançar seu objetivo no projeto. Gerenciar a equipe. É o processo de acompanhar o desempenho dos membros da equipe, fornecer feedback, resolver problemas e gerenciar mudanças para otimizar o desempenho do projeto. Gerenciar as comunicações. É o processo de assegurar a coleta, criação, distribuição, armazenamento, recuperação, gerenciamento, monitoramento e disposição final das informações do projeto, de forma oportuna e adequada. Implementar respostas aos riscos. É o processo de implementar planos acordados de respostas aos riscos. Conduzir as aquisições. É o processo de obtenção de respostas de vendedores, seleção de um vendedor e assinatura de um contrato. Gerenciar o engajamento das partes interessadas. É o processo de se comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender às suas necessidades e expectativas, lidar com questões e promover a participação das partes interessadas adequadas.
Orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Esse processo define as interfaces existentes no projeto, de forma a executar o trabalho determinado anteriormente. Além disso, são coletadas informações a respeito do andamento dos trabalhos, de forma a relatar continuamente o seu desempenho. Gerenciar o conhecimento do projeto. É o processo que utiliza conhecimentos existentes e cria novos conhecimentos para alcançar os objetivos do projeto e contribui para a aprendizagem organizacional. Agora vamos aos processos de monitoramento e controle. Validar o escopo. Esse processo formaliza o aceite das entregas do projeto. Controlar o escopo. Esse processo monitora e controla as mudanças no escopo do projeto. Controlar o cronograma. Esse processo monitora o status e controla as mudanças no cronograma do projeto. Controlar os custos. Esse processo é o responsável pelo controle do orçamento do projeto. Controlar a qualidade. Esse processo monitora os resultados do projeto de forma a verificar se estão de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos. Controlar os recursos. É o processo de garantir que os recursos físicos designados e alocados ao projeto estão disponíveis conforme planejado, bem como monitorar a utilização planejada versus utilização real de recursos. Monitorar as comunicações. É o processo de garantir que as necessidades de informação do projeto e de suas partes interessadas sejam atendidas. Monitorar os riscos. Esse processo é responsável pelo gerenciamento dos riscos, acompanhando os riscos identificados, identificando novos riscos e trabalhando em planos de resposta a riscos durante toda a existência do projeto. Controlar as aquisições. Esse processo gerencia os contratos com os fornecedores, analisando e documentando o seu desempenho. Monitorar o engajamento das partes interessadas. É o processo de monitorar as relações das partes interessadas do projeto e adaptação de estratégias para engajar as mesmas, através da modificação de planos e estratégias de engajamento. Monitorar e controlar o trabalho do projeto. É o processo responsável pela obtenção de informações sobre o desempenho do projeto, incluindo o monitoramento de riscos, e inclui a publicação de relatórios gerenciais em relação a escopo, cronograma, custos, recursos, qualidade e risco. Realizar o controle integrado de mudanças. Esse processo controla os fatores geradores de mudanças no projeto, de forma que qualquer mudança seja realizada para melhorar o projeto. Ou seja, é a aplicação prática da tripla restrição que falamos anteriormente. E agora, finalmente, desculpem o trocadilho, vamos falar sobre os processos de encerramento. Encerrar o projeto ou fase. Esse processo é responsável pela finalização de todas as atividades em todos os grupos de processos para o encerramento formal do projeto ou de uma de suas fases. Esperamos que este conteúdo tenha sido útil. Deixe seus comentários, dúvidas e sugestões sobre quais assuntos devemos abordar nos próximos vídeos. Curta, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Nós também estamos no Instagram, Facebook e Twitter. É só procurar por Intelact Brasil. Muito obrigado!